Sinopse. Este livro é um incentivo para aqueles que têm a doutrina espírita como as setas no caminho. Felizes são aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, sendo orientados por Allan Kardec, simplesmente porque se encontraram na religião. As pessoas que realmente vivem no bem, para fazer o bem, e seguem os preceitos espíritas, ao desencarnar, recebem o primeiro retorno de suas boas ações. Normalmente têm consciência de que mudaram de plano, são gratas ao socorro que fizeram por merecer, e ter conhecimento da continuação da vida é gratificante. Sabem o que fazer, e o que encontrarão. E, se suas famílias forem também espíritas, elas as ajudarão com incentivo e carinho. Neste livro, existem histórias de vida de espíritos que, quando encarnados, tiveram motivos para procurar o espiritismo. E que motivos? Interessantíssimos esses relatos. A desencarnação chega para todos os encarnados e, se essa mudança acontecer com preparo e merecimento, com certeza será melhor. Este é um livro que consola, esclarece e, com certeza, você lendo, encontrará nesses relatos algo que o motivará a seguir esses exemplos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Porque me tornei espírita. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. De Antônio Carlos, e Espíritos Diversos. Capítulo 1. Mediunidade de premonição. Silvana, não faça isso, meu bem, era o que eu ouvia sempre de minha mãe. Dessa vez foi porque falei para uma prima, brincávamos no quintal de minha casa, que o pai dela ia morrer logo. Mamãe ultimamente estava sempre atenta a mim, aproximou-se e tentou explicar para minha prima por que ela me olhava assustada. Querida, Silvana quis dizer que todos nós iremos morrer, mas ninguém agora. Seu pai irá falecer bem velhinho. É. Minha prima expressou e me olhou. Mamãe estava nervosa. É. Vamos pular cordas? Perguntei. Vou para casa, exclamou minha prima. Mamãe tentou novamente explicar para minha prima. Ela não queria que sua sobrinha fosse embora impressionada. Mas ela não quis mais brincar e foi embora. Minha mãe conversou comigo, talvez pela 10ª vez. Silvana, por favor, já lhe pedi tantas vezes para não falar o que vê ou pensa ver. Logo não terá mais amiguinhas, ninguém para brincar. As pessoas têm medo de você. Por favor, filha. Mamãe estava triste. Aborrecida, não sabia o que fazer. Foi espontâneo. Veio na minha mente e falei, tentei me justificar. Se vem à mente, guarde para você, não fale. Com certeza, logo minha irmã estará aqui para se queixar. De fato, 20 minutos depois minha tia foi em casa, conversou com mamãe e foi embora zangada. Eu escutei algumas frases, sua filha é doente mental, louca, não a quero mais brincando com meus filhos, minha filha está chorando, pior que eu também estou assustada. Mamãe chorou. Eu estava com 8 anos e, desde que começara a falar, o fazia certo, falava corretamente. Comecei com as minhas previsões como, coitado daquele passarinho, o gato irá comê-lo, mamãe, meu irmão caiu da bicicleta, arrume-se para levá-lo ao hospital, mas não se assuste, ele somente se machucou, mamãe, você esqueceu o doce no fogo, papai, o senhor irá ser promovido, ou, cuidado, papai, aquela moça está querendo o senhor. De fato, foram muitas as vezes em que minhas falas se provaram verdadeiras, realmente aconteciam, mas as que chamavam a atenção eram as desagradáveis, como quando falei para Gil, a moça com quem está saindo pensa em prendê-lo com um filho. Foi uma confusão, minha tia procurou saber e de fato meu tio estava se encontrando com uma moça, minha tia quis se separar dele, a família toda se alvoroçou, se intrometeram, e eles não se separaram.
Minha mãe foi chamada à escola várias vezes e as reclamações sobre mim eram que eu sempre dizia coisas desagradáveis. Mamãe não queria me castigar, somente conversava, mas eu estava sendo um problema, e dos grandes. Meu tio, o que havia visto, pai de minha prima, o que falei que ia morrer, desencanou, sofreu um ataque, deve ter passado mal enquanto dirigia, saiu da pista, bateu num caminhão e mudou de plano. Pior que minha tia disse que eu era culpada, que desejara isso. Mamãe chorou, eu chorei, não queria ser culpada. Uma prima de minha mãe quis ajudar e de fato ajudou. Ela foi em casa, conversou com mamãe e a aconselhou a me levar para benzer num centro espírita, receber passes. Mamãe já fizera muitas coisas, como me pôr para dormir nos pés da cama, me dar chás e outras coisas que não tinham sentido. Nada dera certo. Fomos ao centro espírita, meus pais e eu. Papai conhecia algumas pessoas que frequentavam essa casa espírita. Fomos bem recebidos. Mamãe contou a eles o que acontecia comigo. Eles me deram passe e recomendaram que eu fosse a outro centro espírita, porque lá eles eram mais estudiosos e me ajudariam. Mamãe me levou. Eu estava com 8 anos, não sabia, não entendi o que acontecia comigo, vinham fatos à minha mente e eu falava. Nesse centro fiz um tratamento, eles me davam passes, recebia a boa energia deles. Melhorei, como eles sempre conversavam comigo, me orientando, aprendi a me calar, a não falar coisas que vinham à mente. Também me esforçava, porque sabia que mamãe se chateava, ficava triste se eu falasse, e porque estava sendo deixada de lado. De fato, pequena, com 9 anos, foi que parei de falar. Mas continuei a ver, era espontâneo. Estava distraída, brincando ou fazendo tarefas e via, às vezes bastava olhar para uma pessoa e ver o que acontecia com ela, ou o que ia acontecer. Mamãe me entendia, eu ficava quieta por momentos, às vezes mordia meus lábios, ela sabia que eu vira alguma coisa, às vezes comentava com mamãe, outras ficava somente para mim. Minha vida melhorou, mamãe já não se preocupava comigo como antes, não houve mais reclamações na escola e tive outras amiguinhas. Mamãe, contei hoje na escola sumiu uma quantia de dinheiro de uma professora. Eu vi quem pegou, foi uma coleguinha, mas ela fez isso porque precisava comprar um remédio para o pai dela, que está doente. Eu não falei. Isso, filha, fez bem em não falar, mamãe me elogiou. Mamãe procurou saber quem era essa minha coleguinha, ela e minhas tias fizeram uma compra grande de alimentos e levaram para essa família. Minha mãe disse que ficou sabendo das dificuldades deles por vizinhos. O centro espírita passou a ajudar essa família. Silvana pediu uma, vizinha, vim aqui para você me dizer se meu marido está me traindo e com quem. Ela não faz mais isso, expressou minha mãe. Como não? Insistiu a vizinha. Diga-me, querida, o que perguntei. Silvana faz isso, sim. Não, respondi. Não vejo nada. Desde que passamos a frequentar o centro espírita, Silvana não vê mais nada. Por favor, deixe a menina em paz, pediu mamãe. Esses espíritas não têm o que fazer. Porque não a deixaram como era. A mulher resmungou e foi embora. Mamãe, comentei, eu vi, o marido dela tem outra, mas será ele quem irá contar, porque ele irá ficar com uma moça. Que bom que não falou, filhota. Estou contente por você estar se dominando. É isso, Silvana, quando vir, não fale. Essa vizinha era das pessoas que a criticavam, chegou a falar que você era doente, louca, mas agora que precisa veio aqui pedir para que você visse algo para ela. Muitas pessoas fazem isso, criticam, mas, quando precisam, torna-se certo que antes julgavam ser errado. Esforçava-me muito para não vir e, se visse, não falar,
Se falava, ficava muito chateada comigo. Quis receber ajuda e o grupo espírita me ajudou. Passei a ir ao centro espírita 2 vezes por semana e, adolescente, passei a frequentar o grupo de estudo. Li muito sobre mediunidade. Até decorei uns textos que Allan Kardec escreveu sobre mediunidade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9, os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritas, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Médium, do latim, e-mail, intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Em O Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 14, item 159. Médium de pressentimentos. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Em O Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 15, item 184. Médiuns de pressentimentos. Pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Em O Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 16, item 190. Pessoas a que, em dadas circunstâncias, têm uma imprecisa intuição das coisas futuras. Essa intuição pode prover de uma espécie de dupla vista, que faculta-se entrevejam as consequências das coisas presentes, mas, doutras vezes, resulta de comunicações ocultas, em obras póstumas, parte 1, Manifestações dos Espíritos, item 48, Médiuns de Pressentimentos. Este capítulo estudei muito e, como todas as obras de Allan Kardec, muito me auxiliou. A equipe de trabalhadores do Centro Espírita, desde a primeira vez em que fui, não viu desencarnados perto de mim. Concluíram acertadamente que eu tinha em potencial a mediunidade de pressentimento. Resolveram que deveria sempre receber o passe e ficaram atentos a mim. Adulta, ao ler o Livro dos Médiuns, me deparei com a questão 171, a faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Ajudada, tudo aconteceu para mim naturalmente. Recebi um grande auxílio. Adolescente, aprendi a me controlar e a não falar o que via ou sentia e, trabalhando, após um estudo, na equipe de orientação a desencarnados, a desobsessão, passei a ver bem menos. Porque usava minha energia para ser útil. Gostei demais desse trabalho. Pensava, se eu estivesse desencarnada vagando, gostaria de ser orientada e socorrida. Então fazia aos outros o que gostaria que me fizessem. Se eu estivesse fazendo maldades e alguém me barrasse, me mostrasse que é errado, estaria me impedindo de plantar mais a erva ruim. Que bem enorme estaria me fazendo. Então estava fazendo a outro o que queria que fizesse a mim. Fazia esse trabalho com muito amor e dando o melhor de mim. Terminei o estudo médio, fui fazer uma faculdade, curso de contabilidade em outra cidade. Íamos e voltávamos de van, ia com um grupo de estudantes. Às vezes, mais o meu irmão, tinha um irmão e uma irmã, me perguntava alguma coisa como, essa namorada está sendo sincera? Gosta de mim? Irá dar certo esse emprego? Normalmente, quando indagada, eu via, mas não falava e explicava, não vejo mais nada. Meu irmão reclamava, era melhor quando via, podia me ajudar. Uma vez, prevendo algo de ruim, pedi para meu irmão não ir ao jogo. Ele me olhou, pensou e não foi. Um foguete, fogos de artifício, estourou onde com certeza meu irmão estaria sentado. 3 amigos dele se feriram. Não era uma moça muito bonita, mas também não era feia, e teve muitos rapazes querendo me namorar. Um amigo do meu irmão insistiu, conversando com ele, vi que esse rapaz pensava,
Silvana poderá me dizer os números sorteados do jogo e, se eu ganhar, ficarei rico. Cheguei a estremecer, dei uma desculpa, me afastei dele e não quis mais conversar com esse moço. Isso nunca me passara pela mente e ainda bem que minha família nunca me fez um pedido assim. Chorei sentida. Outro pretendente, pensei que era mais sério, conversamos, e aí vi os pensamentos dele, que eram muito sexuais. Cheguei a corar. Afastei-me dele e resolvi não namorar, a não ser que encontrasse alguém especial. E encontrei, no grupo de estudos do Centro Espírita. Porém, conversando com ele, veio à minha mente, ele não merece sofrer por mim. Depois, em casa, pensei muito, esforcei-me e não vi, senti mais nada. Afastei-me dele. Foi somente depois que entendi, ao desencanar, que, se ficasse com ele, o teria feito sofrer naquele momento. Com toda certeza foi a melhor opção. Formei-me, porém, concluí que escolhera errado o meu estudo, não queria trabalhar com contabilidade. Procurei um trabalho que gostaria de fazer, então estudei e passei para ser servidora municipal, trabalharia numa secretaria, num local de atendimento de pessoas com problemas. Gostei porque, além do meu trabalho, o fazia bem feito, estava sempre resolvendo problemas dos atendidos, como ajudá-los com as documentações, verificar onde deveriam ir, explicar o que tinha de ser feito. Estive sempre presente na casa espírita e tentando cada vez mais ser útil à casa. No meu trabalho, estava sempre vendo fatos e por isso passei a ser mais útil. Conversava com as pessoas no atendimento, vendo, de fato, o que acontecia, era mais fácil aconselhar e ajudar. E, se sentia alguém com vontade de morrer, me desdobrava em atenção e carinho para com ele. Vovó deu sua opinião sobre mim. Você, Silvana, está agora sossegada. Sorri em resposta, pensei no que vovó me falara e concluí que estava de fato sossegada, não no sossego da inércia, mas sim tranquila interiormente, ou seja, espiritualmente. Não estava sem fazer nada, fazia o bem para muitas pessoas encanadas e desencanadas no trabalho de que participava de orientação a desencanados. Eram essas tarefas que me davam a tranquilidade que vovó julgou como estar sossegada. Para muitas pessoas, viver sossegada é estar na preguiça, e estar vivendo no neném, ou seja, não faz o mal nem o bem, porém, agindo assim, se corre o risco de ficar parado na estagnação. Vovó, penso que, assim como muitos familiares, pessoas que me conheciam, me julgava, nesse período de minha vida, calma. De fato, estava bem, porque estava cumprindo o que propusera, porque, fazendo bem para outros, o fazia para mim. Sentia plantar a boa semente, que me alimentava, e também dava, da minha plantação, alimentos para outras pessoas. Queria ajudar as pessoas as fazendo ver a verdade, dando consolo e esclarecimento. Certo é que, quando acendamos a luz em nós, clareamos o chão para o próximo, para que ele caminhe mais seguro. O bom exemplo é a melhor forma de ensinar. Fixei bem essa conclusão e fiz desse ensinamento uma meta de vida. Não quis namorar, me sentia bem, contente com o que fazia. Esforçava-me, era boa filha, irmã, tia, colega de trabalho e o principal, uma boa espírita. Um dia, pela manhã, uma moça, tinha 23 anos, estava ali para um tratamento de um de seus filhinhos, era mãe de 2 garotos. Eu ajudei a arrumar todos os papéis para ela receber um auxílio. A moça estava preocupada, ela me contou que se separara do companheiro porque ele a surrava, que estava morando com sua mãe que trabalhava fazendo faxinas. Estava com medo porque o ex-companheiro, pai de seus filhos, ameaçava matá-la. Com os papéis prontos ela saiu, ia embora. De repente, eu me apavorei, vi que a moça corria perigo, levantei apavorada e corri para a saída.
vi a moça passando pela área em frente do prédio, se dirigindo à rua. Tudo foi muito rápido. Aproximei-me e a vi apavorada. O seu ex-companheiro estava à nossa frente com uma arma na mão e a apontando. Eu pedi: "Moço, por favor, não faça isso." A moça implorou: "Não. Pelo amor de Deus. Pense em nossos filhos." Ele estava determinado. Eu fiquei na frente dela, querendo protegê-la. Ele atirou 2 vezes em mim, depois deu 2 tiros nela e correu. Caímos lentamente no chão. Vi, como um relâmpago, ou seja, com muita rapidez, algumas cenas de minha vida e, depois, um clarão. Parecia que a luz me puxava, e apaguei. Acordei no posto de socorro que se localiza acima da construção material do centro espírita que por anos frequentei. Eu estava para completar 32 anos. Fiquei quietinha escutando conversas, eram de trabalhadores com socorridos. Abri os olhos devagar e vi, me olhando, a mentora da casa, Efigênia. Reconhecia porque comentávamos como era sua aparência, mas eu assenti. A mentora me olhou com amor, sorriu e me disse: "Silvana, seja bem-vinda entre nós." Sentei-me na cama, lembrei do que ocorrera, entendi de imediato que mudara de plano. Todos os trabalhadores desencarnados da casa me ajudaram, me dando as boas-vindas com muito carinho. Senti-me amada. Fiz uma passagem tranquila. A moça também foi socorrida. Ela ficaria dormindo por mais tempo, depois seria levada para receber orientação no trabalho de esclarecimento da casa, para que entendesse que fizera sua mudança de plano. Como eu não tive problemas, fiquei por 2 dias no posto de socorro e depois fui levada para uma colônia, uma cidade maravilhosa no plano espiritual. Mamãe sentiu muito a minha desencarnação, mas não me atrapalhou. Minha família não seguia o espiritismo, mas tinha, por eu estar sempre comentando, alguns conhecimentos. Meus pais me amavam e quiseram que eu estivesse bem. O caso foi muito comentado por ser um feminicídio e por eu ter tentado defender uma mulher, vítima de um crime bárbaro. Na colônia, fui direto para uma casa onde minhas 2 avós e um avô estavam. Gostei demais da colônia, embora muito descrita, cada uma vê de um jeito ou vê o que mais chama atenção. Eu admirei as oportunidades de estudo e passei a estudar e a fazer tarefas. Porém, sempre há um porém, comecei a ter lances de lembranças de minhas vivências anteriores, ou seja, de minhas outras encarnações. Como eram fragmentos que me confundiam, optei por pedir para recordar, fui atendida, auxiliada e lembrei. Há várias reencarnações eu me interessara pelo ocultismo, infelizmente não para auxiliar, mas para ganhar meu sustento ou me sentir importante. Aprendi a ler a sorte, o que, para mim, era saber o que ia acontecer com outras pessoas. Sorte mesmo era mais difícil, porque pensava que as pessoas tinham mais azar, problemas na vida. Não lembrei de mais detalhes dessas vidas, o fiz somente com o que me interessava. Da anterior a essa, recordei com mais detalhes. Morava com a família numa cidade de porte grande, família comum e tudo relativamente certo. Na adolescência, aprendi a olhar a sorte, lia as linhas das mãos, borra da xícara de café, via folhas jogadas e cartas. Tinha facilidade porque já havia, em reencarnações anteriores, desenvolvido essa faculdade. Vestia-me de cigana e ia ao mercado, ou seja, a um local com vários espaços de comércio. Aluguei uma tenda e atendia pessoas. Uma irmã era secretária, organizava horários e atendia pessoas, recebia pelas consultas. Eu fazia sucesso. Aprendi a dizer mais as coisas agradáveis, mas, se a pessoa insistia, eu falava o que via, como: sim, seu marido a está traindo e com essa pessoa, seu sócio está roubando, vejo a morte o rondando. Com isso,
Fiz inimigos e foram várias as vezes que alguém foi me pressionar ou pedir para mentir, dizendo coisas como: pago essa quantia para você afirmar que não estou traindo ou que não roube-o, etc. Uma vez eu falei para um moço que sua noiva não o amava, que ia casar pelo dinheiro e que ela se encontrava com outro rapaz. Ele se abalou, mas foi verificar e a flagrou com o outro, foi matá-lo e foi morto. Entristeci-me. Um homem rico, sobre o qual eu falei para a esposa que lhe atraía com a filha dela, foi à minha tenda para me surrar. Pessoas me ajudaram. Eu então falei a ele que ia morrer logo. Eu não vi, falei com raiva. Ele se apavorou, distraído, foi acidentado e faleceu. Arrumei muitas confusões, mas também dei bons conselhos, uni pessoas, pedi a muitos para perdoarem, não cobrei muitas consultas e dei dinheiro para outros. A morte desse rapaz me incomodou, e muito. Continuei com meu trabalho, ganhava dinheiro, mas passei a prestar mais atenção para não falar algo mais prejudicial. Passei então a complementar as informações, dizendo coisas como: se você for mais carinhosa, presente, terá o seu marido, não deve se importar com a traição. Ele a ama, Senhor, preste atenção nos seus negócios, participe mais, trabalhe, não deixe tudo para outro sócio fazer. Desencarnei muito doente. Não lembrei de detalhes de minha desencarnação, mas fui atraída para o umbral, e o chefe de uma cidade umbralina me quis como empregada escrava, para adivinhar, predizer-lhe se fatos planejados dariam certo. Senti muito medo, porque via os castigos impostos naquele local. Estava sempre sendo chamada para falar se algo daria ou não certo, como: Senhor, vejo que, se atacar, haverá muitas perdas, não deve fazer esse trabalho. O encarnado frequenta um centro espírita e o Senhor terá êxito nessa contenda. O chefe gostou e eu era bem tratada, mas muito infeliz. Minha mãe nessa encarnação conseguiu, com a ajuda de um socorrista, falar comigo. Eu queria muito me livrar daquele modo em que estava vivendo, roguei por ajuda à minha mãe, e ela e o socorrista me levaram para uma colônia. Lá fiquei num local isolado, numa ala pequena, num quarto confortável, mas fechado, porque esse chefe dessa cidade umbralina em que estive me chamava. Ele, junto a outros companheiros, se concentrava me chamando. Se não estivesse isolada, teria voltado, teria sido atraída, seria muito mais vigiada e talvez recebesse um castigo que me fizesse ter medo de fugir novamente. Isso ocorreu por 4 vezes, mesmo isolada, me desesperava. Depois o chefe desistiu de mim, então pude sair, receber a ajuda que necessitava, estudar e trabalhar. Reencarnei e recebi o nome de Silvana. Penso que, por me sentir culpada pela morte daquele jovem, desencarnei relativamente nova e assassinada, como ele foi. Como desenvolver a mediunidade de premonição anteriormente, isso me pertencia. Mas, antes de reencarnar, fiz o propósito de fazer o bem. Ainda bem que consegui. Silvana. Perguntas de Antônio Carlos. Você sofreu com sua mediunidade de premonição? Sim, passei por momentos difíceis. Não é agradável você estar conversando com uma pessoa e ver espontaneamente o que a preocupa, o que pensa sobre você ou o que vai acontecer com ela. Infelizmente, na maioria das vezes, eu vi acontecimentos mais marcantes e que não eram agradáveis. Realmente, não é bom escutar o que as pessoas pensam da gente e não falam. Depois, mamãe chateava-se e eu não gostava de vê-la triste. Sofri também por esse motivo. Não é nada bom sentir as pessoas com medo de você, como se fosse culpa sua aos acontecimentos desagradáveis que ocorriam com elas. É complicado ser acusadas por esse fato. Não se sentiu em nenhum momento tentada a ler sorte. Graças a Deus, não. Não estou criticando aqueles que fazem isso. Eu já fiz. Sei de pessoas que fazem isso como meio de ter dinheiro para sobreviver,
mas que são boas pessoas, que dão bons conselhos e ajudam. Antes de reencarnar, fiz um propósito firme e, reencarnada, não pensei nisso. Você soube desse moço que desencarnou e pelo qual você sentiu muito? Sabe dele? Sim, ele sofreu muito no seu desencarne e sentiu ódio daquele que o traiu e ele tirou da vida física. Depois foi socorrido, entendeu? Perdoou, não me culpou e seguiu sua vida. E aquele que assassinou, sentiu raiva dele? Não, senti dó. Sempre sinto pena dos que erram, porque a colheita vem, não é agradável ter a colheita de erros. Ele foi preso, condenado, ficou anos na prisão, saiu e quis ficar com os filhos, que estavam adolescentes. A avó teve que apelar para a justiça, e ele não conseguiu, os filhos não querem nem o ver. E, mesmo com tudo o que passou, ele não se arrependeu. Espero que ele não mate mais ninguém. E a moça que foi assassinada junto de você, como ela está? Tornamo-nos amigas. Ela sofreu com sua mudança de planos porque deixou 2 filhos pequenos, mas entendeu, aceitou o socorro, estudou e atualmente trabalha no educandário. Estamos sempre nos encontrando. Você, quando reencarnar, terá novamente a mediunidade de premonição? Penso que, uma vez adquirida, é sua. Isso poderá ocorrer, mas agora estou liberta de erros. Não tenho mais a erva ruim para colher e sim uma boa plantação. Estarei firme para não errar novamente. Com certeza, se essa mediunidade aflorar em mim, eu, como nessa última passagem pelo plano físico, saberei lidar com ela e usarei a minha mediunidade para fazer o bem. Tem planos para o futuro? Sim, tenho. Atualmente trabalho na orientação de desencarnados que, no plano físico, tiveram mediunidade em potencial e falharam ou até usaram para fazer o mal. Para ser útil nessa tarefa, fiz cursos, estudei bastante. Gosto muito desse trabalho e pretendo me fixar por anos nessa tarefa. São muitas histórias interessantes de vida. Médiuns falidos. Mas eles, estudando normalmente, se recuperam e, com esperança, pedem para reencarnar numa nova oportunidade de trabalhar com a mediunidade para o bem. Silvana, eu agradeço por ter nos contado sua vivência. Eu que agradeço. Explicação de Antônio Carlos. A mediunidade é herdada biologicamente. Desencarnados que se preparam para trabalhar com a mediunidade escolhem herdá-la. É fácil, porque todos os encarnados têm mediunidade, e esta pode ser em pequeno potencial. Infelizmente, alguns desencarnados trevosos também podem fazer essa escolha. Quando esse planejamento é para trabalhar para o bem, normalmente quem o faz é para reparar equívocos ou para uma oportunidade de aprendizado. Quando é programada, pedida, mas o encarnado não a quer, a recusa, normalmente se pode passar por momentos complicados. Porque, se fiz esse pedido para reparar erros e estes não estão sendo reparados, a dor pode vir como reação. Se o pedido foi para aprender, seu espírito começa a sentir que está perdendo a oportunidade e se entristece. Tristeza que dói. A maioria desses pedidos o são pelos 2 motivos, reparação e aprendizado. Silvana trabalha com médiuns falidos, como ela se referiu a desencarnados que normalmente tinham planejado ser úteis com a mediunidade, mas, encarnados, a ignoraram, ou, pior, fizeram com ela atos indevidos. Não tem justificativas as desculpas dadas por terem falido. Muitos dizem que foi por medo de errar, de não fazer o certo, de mistificar, de serem eles e não o espírito a se comunicar. Mas, de todas as manifestações mediúnicas, o encarnado faz parte. É um trabalho de ambos. Somente se erra quando o encarnado engana, finge falar por um espírito. Esse fato, medo, não é aceito.
Outros tentam se desculpar dizendo que foram impedidos por algum companheiro, tiveram muitos outros afazeres, não tiveram como etc. Não se exige perfeição de um médium, mas sim dedicação e amor. Quando se quer, sempre se dá um jeito. Se não fizer nada, pode se sentir falido e que perdeu uma preciosa oportunidade. É triste sentir que se perdeu uma oportunidade. É dolorido. Na desencarnação anterior de Silvana, ela foi levada para o umbral como empregada escrava e contou que era bem tratada, mas infeliz. O termo empregada escrava significa que era empregada porque trabalhava para eles, tinha regalias, mas também era escrava porque não era livre, e estava presa ali. Infelizmente, grupos de umbralinos estão sempre interessados em certas pessoas cujas profissões interessam, querem os conhecimentos delas. Se esses desencarnados não tiveram merecimentos para um socorro com os bons, os umbralinos os levam para suas cidades ou acampamentos e obrigam que eles os sirvam. Muitos, quando isso ocorre, os servem por medo, como ocorreu com Silvana, e, quando têm oportunidade, fogem, saem e normalmente têm que permanecer isolados, porque, quando o grupo os chama, eles são fortemente atraídos, normalmente voltam e, como sempre acontece, são castigados e são mais vigiados. Quando há um socorro assim, o socorrido é levado quase sempre para uma colônia. Essas cidades são mais protegidas, e o socorrido fica em determinados locais dos quais não é possível sair até ser esquecido ou se sentir mais fortalecido. Silvana marcou muito nela o desencarne daquele rapaz em sua encarnação anterior. Sentiu-se responsável e, nessa sua última roupagem na carne, desencarnou jovem. Se ela anteriormente se sentira culpada, nesta quis salvar uma pessoa. Isso foi opção dela. Porque ela poderia escolher continuar salvando vidas, ajudando pessoas para que o desistissem do suicídio. Silvana quis que ocorresse dessa forma, sentia que somente assim se sentiria quite com essa dívida. Não conseguiu salvar a moça, mas tentou. Quis dar a vida por alguém, evitar que uma pessoa desencarnasse. Mas Silvana viu o perigo que aquela moça corria e, se não fosse tentar ajudá-la, ela sentiria remorso por não haver tentado, e esse sentimento a acompanharia pela vida toda encanada. O importante foi que se sentiu bem com a opção que fez. Nesses relatos que compõem este livro, sobre mediunidade, há somente o de Silvana, porque ela teve uma mediunidade que atualmente não é tão comum, pelo menos não tão ostensiva. De fato, muitas pessoas procuram um centro espírita por ter a mediunidade ostensiva, para entender e aprender a conviver com ela. Médiuns encontram, na doutrina codificada por Allan Kardec, segurança e compreensão para lidar com esse dom e, melhor, fazer atos bons com ele. Que oportunidade! Graça recebida pela misericórdia do Pai amoroso. Nota da Súria. Se você gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva, deixe o seu gostei, compartilhe, comente, nem que seja com um emoji, e considere-se ser membro apoiador do canal. E também pode dar um hype, essa opção está logo abaixo do gostei, e isso ajuda muito. Sem o seu engajamento é difícil manter o canal, pois os algoritmos do YouTube consideram irrelevante o conteúdo, e já não se promove os vídeos, e você deixa de ser notificado. Capítulo 2. Quase suicida. Mesmo passando muitos anos, os acontecimentos daqueles dias difíceis estão nítidos nas minhas lembranças. Vou narrá-los. Estava com 16 anos, quase 17. Morava com meus pais numa casa simples. Minha família era pai, mãe, eu e 3 irmãos, 2 meninos e uma menina. Eu era a mais velha, a diferença entre mim e o segundo irmão era de 5 anos, e a média de diferença entre eles era de 1 ano e alguns meses. Estudava numa escola perto de casa, gostava de estudar, mas não tinha muito tempo para os estudos,
porque tinha que fazer quase todo o serviço da casa. Trabalhava muito. Mamãe também trabalhava, fazia, 3 a 4 vezes por semana, faxinas em casas, serviço puxado, que a deixava sempre cansada. Meu pai trabalhava numa fábrica e em casa tinha de ser servido. Eu, como mais velha, cuidava da casa, levantava muito cedo, 4h30 ou 5 horas, colocava as roupas sujas de molho, fazia o café, adiantava o almoço e ia para a escola. Na volta, acabava o almoço, e nós 4, eu e meus irmãos, almoçávamos, aí arrumava a casa, lavava as louças, passava roupas, ajudava meus irmãos nas lições e restava pouco tempo para estudar. Nos dias que mamãe não trabalhava, eu tinha mais tempo e estudava mais. Meu pai, ou aquele que pensava ser meu pai, me tratava diferente, era exigente comigo, queria que eu trabalhasse. Não lembro de ele ter me feito um carinho alguma vez, era chamada por ele de menina. Ele agradava aos outros 3. Não entendi e pensava que era porque era mais velha. Na escola, interessei-me por um rapaz, para mim, era lindo, penso que de fato era, as meninas o disputavam. Eu queria que ele me notasse. Eu via somente na escola porque não saía de casa, tinha poucas roupas, a maioria, era minha avó materna que me dava. Eu olhava muito e, quando ele se sentia observado, às vezes sorria, outras, virava as costas. Mandei bilhetes a ele, que nunca me respondeu, me achava apaixonada. Essas paixões de adolescentes, que costumam ser fortes e fazer estragos. Tudo aconteceu no mesmo dia. Tinha de entregar um trabalho e, chegando à escola, foi que percebi que o esquecera em casa. Pedi para a professora que me deixasse ir buscar. Fui em casa, abri o portão, devo não ter feito barulho e escutei minha mãe conversando com minha avó, como eu ouvi o meu nome, parei, fiquei atrás da porta e escutei. Mamãe, disse minha mãe para minha avó, a senhora sabe que tento deixar tudo em paz. Filha, falou vovó, esse seu tudo é pouco. Todos nós vemos que seu marido trata diferente Júlia, sempre o fez. Ele não é o pai dela, mas ele assumiu. Mamãe, sempre que toco nesse assunto com ele, nós brigamos. Nosso casamento não está bem e eu tenho outros 3 filhos. Como pagamos pelos nossos erros? Fiquei grávida, fui abandonada, conheci o meu marido, casamos e ele até registrou Júlia, para mim. Naquela época, tudo parecia bem. Mas meu marido nunca gostou de Júlia. Vivemos com dificuldades financeiras, trabalho pesado para ajudar nas despesas da casa, e Júlia, sendo maior, me ajuda. Filha, vovó insistiu, ela não ajuda, faz tudo, ela precisa estudar e ser mais bem tratada. Elas passaram a falar de outro assunto, eu saí de trás da porta. Fui para a rua, estava atordoada, dei alguns passos e aí me lembrei do que fora fazer, voltei, dessa vez fiz barulho e chamei por mamãe. Peguei a tarefa e voltei para a escola. No intervalo da primeira aula para a segunda, uma colega me falou. Júlia, eu sei que gosta dele, mas penso que ele não está interessado em você. Não lhe mande mais bilhetes. Não insista. A professora entrou na sala e minha colega foi para o seu lugar, a aula começou. No recreio, intervalo, eu raramente levava lanche e não comprava na cantina. Fiquei para trás das minhas colegas e vi esse moço, aquele por quem pensava estar apaixonada, ir com 3 amigos para um local da escola menos frequentado pelos estudantes, onde havia um jardim. Eu fiquei atrás de um pilar os olhando e os vi se sentarem num banco, do qual, atrás, havia um corredor com um muro baixo. Curiosa para escutar o que eles falavam, vi que, se eu ficasse abaixada, não seria vista e poderia ouvi-los. Foi o que eu fiz. Abaixada, fiquei atrás deles e escutei eles se queixar. Júlia está me incomodando. Ela, aqui na escola, me persegue,
Me olha muito e tem me mandado bilhetes. Você tem duas maneiras de resolver isso, opinou um dos rapazes que estava com ele. Pega-a para uns amassos ou escreve um bilhete pedindo para ela parar de persegui-lo, que não está afim. Não gosto de suas sugestões, disse ele. Não quero dar uns amassos em uma negra. Bem, quase negra, penso que ela seja até fedida. Escrever um bilhete. E se ela se vingar e entregar na diretoria? Com as nossas fichas sujas pelas farras que fazemos, não será legal. Vamos deixá-la para lá. Irei evitá-la, não responderei os bilhetes e torcerei para que me esqueça. Passaram a falar de outro assunto. Senti-me sem forças, esforcei-me para sair dali, fui para o banheiro e chorei. Não me saía da cabeça, negra fedida. Quando escutei o primeiro sinal para terminar o recreio, o intervalo, lavei bem o rosto e, no segundo, fui para a classe. Fiquei calada, tentei prestar atenção nas aulas, mas não consegui. Terminadas as aulas, dei um tchau com a mão para as amigas e falei: tenho de ir rápido para casa. Normalmente, saímos conversando, e eu dava sempre um jeito de ver o moço em quem estava interessada. Ele estudava em outra sala. Fui sozinha embora, naquele dia. Mamãe não fora trabalhar, com ela em casa, eu fazia menos coisas. Entrei no quarto e disse para minha mãe: mamãe, eu não estou bem, minha cabeça dói muito, não vou almoçar. Entrei no quarto, quis chorar, mas não consegui. Analisei minha situação. Sou de fato bem morena, talvez parda, mas não preta. Minha mãe é branca, o marido dela também, somente eu sou mais morena. Nunca me importei com esse fato, porque a mãe do marido de minha mãe, a que julgava ser minha avó, é parda, pensava que puxara ela. Fedida? Não sou. Nunca tive, como minhas colegas, bons shampoos, cremes para cabelos, bons desodorantes, perfumes, mas uso desodorantes de marca simples. O marido de minha mãe não é meu pai. Não gosto dele nem ele de mim. Doeu-me profundamente ter descoberto essas duas coisas ao mesmo tempo. Chorei baixinho e pensei que queria morrer. Dor de cotovelo, é o que dizíamos quando sofríamos uma dor pelo amor não correspondido, dói muito. Bater o cotovelo é normalmente sentir uma pontada, dor forte, mas que passa logo. Para mim, naquele momento, não passaria nunca. Senti-me rejeitada pela família, até por minha mãe, que não tinha coragem ou amor suficiente para me defender. E me doía demais ser rejeitada por aquele que, no momento, eu amava. Pensei bem e resolvi morrer. Acabar com aquela dor. Pelo barulho que ouvi, percebi que mamãe saíra, talvez fora comprar algo. Eu saí do quarto e peguei uma cadeira para pegar, na parte alta do armário, um veneno. Aquele que julgara ser meu pai o comprara para matar ratos, peguei e tomei, colocando na boca e tomando água. Fui para o quarto, deitei-me na cama e esperei pela morte. Porém, graças a Deus, teve um porém, minha irmãzinha. Dormíamos nós duas no mesmo quarto. Entrou e me viu jogada na cama com a boca aberta e espumando. Então gritou escandalosamente. Mamãe, que havia voltado, me viu e foi correndo pedir ajuda, e um vizinho me levou para o hospital. Sei o que aconteceu por terem me contado, porque estava inconsciente. No hospital, fizeram de tudo para me salvar, e eu não morri. Fiquei internada por 10 dias. Pois queimara muito minha boca, esôfago, estômago, etc. 5 dias depois, minha avó materna foi me visitar. Ela ia me ver todos os dias, segurou minha mão e perguntou: por que, minha neta? Eu a olhei, senti seu amor e resolvi desabafar. Vovó, naquele dia, quando fui buscar o trabalho que esquecera, escutei a senhora e mamãe conversando. Falavam que eu não era filha do marido de mamãe.
Quem é meu pai, vovó? Sua mãe, vovó contou, era muito jovem e se envolveu com um moço que não era boa pessoa, engravidou, e ele, por roubo, foi preso. Teve você, seu avô e eu a ajudamos. Ela conheceu esse homem com quem se casou, apaixonados, se casaram e ele a registrou. Meu pai biológico é preto? Perguntei à vovó. Sim. Eu falava com dificuldade e me doíam a boca, os lábios, ao falar. Onde está ele? Quis saber. Não sabemos, ele sumiu. A última notícia que tive dele foi que esteve preso, saiu, foi para longe e voltou para a prisão. Não sei se está vivo ou não. Mas foi somente por isso que quis morrer. Resolvi contar tudo para a vovó e desabafei. Estava gostando, gosto muito de um rapaz, e ele me despreza. Escutei ele conversando com colegas e ele se referiu a mim como preta fedida. Chorei. Vovó me abraçou e decidiu. Júlia, eu me sinto culpada, vi você ser discriminada em sua casa, trabalha demais, aquele marido de sua mãe a despreza e não fiz nada. Mas agora será diferente. Você irá morar comigo, vou transferi-la de escola aí, na minha casa, não precisará trabalhar. Você quer, não é? Quero, vovó. Um médico, 2 enfermeiras, depois uma psicóloga conversaram comigo, aconselhando a não fazer mais aquele ato insano. Gravei de uma enfermeira. Você foi tentada pelo demônio, ele queria levá-la para o inferno. Suicidas sofrem muito. Procure, menina, aconselhou o médico, uma ajuda espiritual, uma religião que a auxilie. Os espíritas ajudam muito. Recebe alta, vovó foi me buscar e fui para a casa dela. O regime alimentar era severo, não podia comer nada ácido e devia fazer as refeições em horários determinados. Para me alimentar, doía muito. Ainda bem que não marcou meu rosto, as queimaduras foram cicatrizando, mas fiquei, enquanto estive encarnada, com sequelas que sempre doeram, deficiências que os ferimentos deixaram e que eu adquiri com aquela asneira que cometi. Minha mãe ficou sem saber o que fazer, penso que, sem mim, o serviço da casa acumulou, ela passou a fazer menos faxinas. O marido dela foi me ver somente uma vez no hospital, eu não olhei, incomodado, ficou apenas por alguns instantes no quarto. Meus irmãos sentiram minha falta. Vovó pegou minha transferência, estudaria agora numa escola perto da casa dela, mas teria de esperar começar o ano letivo e repetir a série. Recebi visitas de colegas. Vovó e eu não contamos o motivo, o porquê da minha tentativa de suicídio e, quando me perguntavam, eu respondia, não sei, tive vontade. Afastei-me das colegas, por mudar de escola e por morar agora longe, e elas, por outros interesses, também se afastaram. O interessante foi que eu, com muitas dores, dificuldades, não pensei mais no rapaz e, de repente, o esqueci. Tudo passa, principalmente o que realmente não é tão importante quanto julgamos no momento. Fui para outra escola, fiz outros amigos, vovó me dava carinho, amor, preocupava-se comigo e também me dava roupas, tudo que uma mocinha gosta. Ia à casa de mamãe quando sabia que ela ia trabalhar para ficar com meus irmãos e aproveitava para ensiná-los a fazer as tarefas da escola. Não vi mais o marido de mamãe e não quis saber do meu pai biológico. Terminei o ensino médio, arrumei um emprego no comércio de vendedora e, com o tempo, sendo dedicada, passei a ganhar bem, a fazer minhas despesas e a sair com amigas, mas sempre com atenção ao que comia. Conheci um rapaz, namoramos, mas não deu certo, não dei importância. No terceiro namorado, firmamos, casamos e tive uma vida alegre, boa, com um marido muito bom e filhos amorosos que não nos deram problemas. Dava sempre graças por eu não ter desencanado naquele dia. Se tivesse,
como teria sido minha vida? Com certeza, no plano espiritual, não teria sido fácil, teria sofrido. E, se naquela época eu tivesse procurado por ajuda, teria encontrado e resolvido meus problemas, não precisaria ter atentado contra a minha vida. Sofri muito com as sequelas do meu ato impensado. Por que me tornei espírita? Foi por ter pensado no que aquele médico me aconselhara, para procurar ajuda na religião, que os espíritas auxiliavam muito. Logo que me foi possível, quando conseguia sair de casa, fui a um centro espírita. Gostei muito e, na terceira vez que fui, pedi para conversar com alguém, uma senhora me atendeu, contei a ela que tentara me suicidar. Com muita paciência e carinho, ela me explicou que o inferno eterno não existe, mas tirar a própria vida era um ato errado e que erros têm consequências. Disse que eu não deveria pensar mais em fazer esse ato. Eu disse que não pensava mais e que agora estava morando com a minha avó. Essa senhora passou a me dar muita atenção, me emprestou livros para ler, eu gostava, li muitos romances. Ela me explicava o que não entendia e fui me interessando cada vez mais pela doutrina espírita. Passei a frequentar a casa, a estudar, a participar das atividades, fiz amizades e me tornei espírita. Vovó começou a me indagar sobre o espiritismo e se interessou, por achar coerente, então ela e o vovô passaram a ir comigo, gostaram e também seguiram os preceitos espíritas. Esses conceitos me fortaleceram e eu nunca mais pensei em suicídio. 10 anos depois dessa tragédia, fui fazer um estudo para ajudar pessoas com ideias suicidas. E durante muitos anos, muitos mesmo, até com os filhos pequenos, tive 2, eu ia 2 a 3 vezes por semana fazer plantão à noite, por telefone, e escutar pessoas com problemas. O plantão era das 20 horas até as 6 horas do outro dia. Penso que com certeza ajudei muitas pessoas. Ali não se falava de religião, mas de Deus, Jesus e Maria. Orávamos juntos, e eu sempre recitava para as pessoas a prece de Cáritas. Esse trabalho me fez muito bem. Amei fazê-lo. Sou muito agradecida por essa oportunidade de poder ajudar. Se quase desencanei ao atentar contra a minha vida, quis muito que outros não cometessem esse ato insano. Desencanei por uma trombose, um coágulo que foi para o pulmão. Foi uma passagem tranquila. Voltar para o plano espiritual com conhecimento é receber uma graça. É como ir a um país distante, muito diferente, e você ter o conhecimento da língua, costumes, de como é o lugar e o mais importante, o que fará lá. Minha família me ajudou muito, com preces, desejando que eu estivesse bem. Meu esposo havia desencanado 2 anos antes, foi prazeroso encontrá-lo, estamos juntos, porém trabalhamos em locais diferentes. Eu quis me dedicar aos suicidas, comecei trabalhando, após um estudo, no hospital onde estão aqueles que se suicidaram, mas que já estão se sentindo melhor. Mas penso que, quando este livro for editado, eu já esteja no 2º hospital, onde estão os recém-socorridos. Meus planos são, após estar preparada, trabalhar num posto de socorro no Vale dos Suicidas e, depois, como socorrista. Quando se quer, planeja, estuda e trabalha para algo, esse algo acontece. Obrigada, Antônio Carlos, por me dar a oportunidade de contar essa minha imprudência, e que isso possa ser um alerta para que todos, ao passar por um sofrimento, uma dificuldade maior, tenham paciência, porque se suicidar não é uma opção, é sofrer mais. Tudo passa, nós passamos pelo sofrimento e, ao vencê-lo, nos sentimos mais fortes. Se eu tivesse desencanado naquele dia, não teria vivido momentos tão bonitos, como o de ser mãe, ter sido amada, amar, ter conhecido o Espiritismo, ter ajudado muitas pessoas. Porque, quando ajudamos, somos ajudados. Júlia. Perguntas de Antônio Carlos. Não tive perguntas para fazer.
Ela me agradeceu e me despedi dessa trabalhadora do bem emocionado. Eu que agradeço, realmente seu depoimento é deveras importante. Explicação de Antônio Carlos. Infelizmente os números, pela estatística, de suicidas aumentou muito nos últimos tempos. São muitos os vales dos suicidas espalhados no mesmo planeta. Na espiritualidade, não existem regras gerais, fez isso e paga assim. Deus é infinitamente sábio. Assim, para os suicidas, são levados em conta muitos fatores, por exemplo, se estava sendo obsediado e o grau da obsessão. Se isso ocorreu, o obsessor fez uma maldade, devia ter perdoado e seguido sua vida, mas, depois dessa obsessão, se tornou assassino. Também se o suicida, por transtornos mentais, foi levado a tirar sua vida do plano físico, isso é um atenuante, e é visto o grau dessas enfermidades. Mas em todos os fatos existiu ação, e infelizmente o retorno vem, às vezes como aprendizado para não repetir o ato. É difícil um suicida consciente não ir para o vale, e o tempo de permanência é variável. Com o que mais sofre o suicida? Sofre por ver aqueles que ele amava, ama e por quem é amado sofrerem por ele. Também, ao entender que não acabou, que a vida continuou e que não está bem, por querer voltar, ter o corpo físico de volta. Isso é impossível. A maioria dos suicidas quer se livrar do sofrimento, não quiseram ofender, pecar ou se revoltar contra Deus, somente ficar livre da situação difícil. Não tiveram a paciência de esperar passar o momento doloroso. Tudo passa. Também sei de suicidas que o fizeram por pirraça, ou seja, para fazer alguém sentir remorso e sofrer. Engano. Aquele que era para receber a pirraça muitas vezes nem liga ou, se sofrer, será por pouco tempo. Aconselho nunca alimentar a ideia de suicídio, mas, se isso ocorrer, procurar ajuda imediatamente e gravar em sua mente estas palavras mágicas: tudo passa. Devemos ajudar quem tem essas ideias. O auxílio é muito importante. Que erro cruel é o daquele que induz alguém a fazer esse ato insano. Temos notícias de pessoas que fazem isso, influenciam pela internet, redes sociais etc. Só posso afirmar, infelizes. Porque, para esse crime, terão doloroso retorno. Sinto Jesus ainda clamar ao Pai, a Deus, trabalhadores para sua messe, a terra. Infelizmente, uma quantidade absurdamente desproporcional de espíritos, ou seja, encarnados ou desencarnados, querem ser servidos. Faltam trabalhadores que fazem o bem em todos os locais na Terra, principalmente nos locais onde o trabalho exige mais dedicação, que são postos de socorro perto do umbral, na zona umbralina e nos vales dos suicidas. Para ser socorrista nesses locais citados, tem de ter preparo e amar. Quando estava fazendo essa explicação, Vera, a médium, me indagou: existem lugares onde ocorrem mais suicídios? Cidades? Ilhas? Por quê? Sim, infelizmente existem. Encarnados prudentes têm impedido de divulgar essa causa de morte, suicídio. Isso porque, quando um caso acontece, se esperam outros. Normalmente é assim. Uma pessoa que se suicidou dá coragem para outros que estavam com vontade. Quando uma pessoa escolhe essa forma para abandonar a vida física, ocorrem outros. Tudo o que acontece no local fica marcado por tempos, seja em paredes, objetos etc. Aqueles que sabem usam a psicometria, isto é, vê na matéria os acontecimentos ocorridos no lugar. Acontecimentos mais marcantes são os mais gravados. Em locais de guerras, isso é muito forte, e pessoas mais sensíveis sentem, normalmente são sentimentos de medo, angústia, dores etc. Isso ocorre no Coliseu, em Roma, muitas pessoas sentem e às vezes até têm um mal-estar ao visitar esse lugar.
Ali não tem desencarnados daquela época, mas ficaram gravados os acontecimentos. Assim é em locais onde ocorreu um suicídio. Fica forte o acontecimento ali marcado e pode ser sentido. Se ali for alguma pessoa com tendências, é perigoso, pode sentir vontade de morrer e às vezes essas sensações são fortes. Locais assim necessitam de muitas orações para clarear essas energias escuras e nocivas. Lembro que pode ocorrer o contrário, locais onde basta uma pessoa se concentrar para sentir as boas vibrações que dão paz. Normalmente são lugares de orações ou em que viveu alguém que vibrava bem, amava muito toda a humanidade. A luz clareia as trevas. O amor anula o ódio e o desespero. Vera fez outra pergunta. Crianças e adolescentes que se suicidam, como ficam no plano espiritual? As leis de Deus são misericordiosas. Cada caso é um caso. No corpo físico, crianças e adolescentes são imaturos, quase sempre não sabem bem o que fazem. Se foram induzidos, o erro maior, o mais grave é de quem induziu, que é considerado erro de crueldade, o mais grave que pode ser cometido. Muitos são socorridos. É difícil criança ir para o vale. Embora eu já tenha visto um adulto que se suicidou modificar seu perispírito para ser criança, porque fora nessa fase de sua vida que tivera momentos alegres e tranquilos. Porém não se engana na espiritualidade. Qualquer desencarnado pode modificar seu perispírito, mesmo sem saber, porque, para esse fato, pode-se usar da vontade forte, basta se concentrar, querer e normalmente se modifica. Mas o erro existiu, repito. Crianças e jovens que desencarnaram por esse ato equivocado sentem mais por sentirem pessoas sofrerem por eles e quase sempre querem voltar para seus corpos físicos, querem voltar para o que deixaram, ou seja, de material e afetos. Querem seus quartos, amigos, roupas, escola, enfim, do que desfrutaram. Eles sofrem até estarem acostumados com essa nova forma de viver. Pode-se ajudá-los, os encarnados, pedindo para eles se perdoarem, pedirem perdão a Deus, para orarem, quererem o socorro, enfim, que estejam bem. O tempo acerta tudo, os momentos iniciais passam, e essas crianças e adolescentes se adaptam. No plano espiritual, no começo, eles ficam em hospitais próprios. Após, em escolas, somente quando estão bem que se reúnem a outros. Isso porque é complicado um que tirou seu espírito da vida física estar com outro que lutou pela vida, sofreu por doenças por meses, anos, a comparação lhes causa remorso que dói. Mas, socorridos, fazem tratamento para aprender a amar a vida, estudos junto de tarefas, lazeres, e quase todos se recuperam. Nós sempre precisamos do outro, e nós podemos ajudar, é dando que recebemos. Para essas crianças e jovens que se suicidam, a maioria dessas desencarnações é taxada de acidente, isso é por graça do Pai amoroso e da ajuda dos socorristas. Esses imprudentes, crianças e adolescentes suicidas, ficam bem após se adaptarem. Como Júlia escreveu, para ser um trabalhador, socorrista no Vale dos Suicidas e nos umbrais, tem que aprender e começar nas áreas mais amenas, consideradas mais fáceis, estagiando, adquirindo conhecimentos, para depois fazer com sabedoria, confiança, o trabalho mais árduo. Mas esses trabalhadores, porque todos os servos que fazem além tornam-se servos úteis, queimam, se tiverem, todas as suas ações equivocadas, porque o amor, o trabalho no bem, para o bem, e que seja dedicado como desses socorristas, anulam erros. E, por essa dedicação, adquirem-se conhecimentos, que serão dele para sempre, serão o seu tesouro. Eles podem fazer pedidos para quando reencarnarem, são normalmente atendidos e quase sempre o pedido é, voltar ao plano físico na família religiosa ou espírita. Isso não é privilégio, é o retorno do bem realizado. A colheita da boa plantação.
Meu respeito a esses socorristas que auxiliam nos umbrais e nos vales dos suicidas. Admire-nos. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. O trabalho indevido. Recebi o nome de Marcília em homenagem à minha avó paterna, que, quando nasci, já havia voltado ao plano espiritual. Todos me chamavam de Márcia. Minha vivência no plano físico foi, como a maioria dos encarnados, com uma família com problemas, mas nada mais grave. Tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Estudei até o ginasial, hoje o Fundamental 2. Nessa época já namorava o Gilson, começamos a namorar muito jovens. Fiquei grávida com 17 anos e nos casamos. Foi um começo de casamento muito difícil. Ele ganhava pouco, nossos pais nos ajudavam, mas passamos por muitas dificuldades. Foi aos poucos mesmo, que melhoramos financeiramente e tivemos mais 2 filhos, um menino e uma menina. Com eles maiores, na escola, arrumei um emprego, nos organizamos, compramos uma casa e, aos poucos, fomos a reformando e a equipamos. Gilson passou num concurso público e teve então um bom emprego. Nossos filhos estavam na adolescência quando percebi que nosso casamento não estava bem. Quase não conversávamos e ele saía muito. Resolvi saber o que estava acontecendo e soube que ele tinha uma amante. Pensei bem e resolvi fingir que não sabia e reconquistá-lo. Não deu certo. Gilson conversou comigo, confessou que tinha outra, que estava apaixonado e queria se separar. Eu pedi a ele que pensasse bem, pois tínhamos 3 filhos. Lembro bem o que ele me disse. Márcia, nos casamos muito jovens, penso que nem nos amávamos. Tivemos sim os 3 filhos, eles serão sempre meus e seus. Mas nós 2, não dará mais certo. Eu a amo. É a primeira vez que amo alguém. Queria que compreendesse. Não compreendo. Exclamei. Não quero. Peço-lhe pensar mais um pouco. Por favor. Ele foi dormir no quarto de um dos nossos filhos. Eu não sabia o que fazer, estava atordoada. Acabei falando o que me acontecia com as colegas que trabalhavam comigo e uma delas opinou. Márcia, conheço um lugar, vou lá de vez em quando, que eles ajudam pessoas aflitas. Fazem trabalhos, você paga, não é muito caro. Eles com certeza farão Gilson se separar dessa moça e voltar para você. Aceitei na hora, quis ir. Nessa época, dizíamos ter uma religião sem ser de fato religiosos. Meus filhos foram batizados e íamos de vez em quando à igreja. Não procurei saber o que era aquele lugar nem o que eles faziam. Fomos após terminar nosso turno. Essa colega me explicou. Márcia, aonde vamos é um terreiro de macumba, mas não se assuste, o que falam dessas macumbas não é o que acontece. Lá trabalham pessoas que vivem como a gente, têm emprego, têm casa, às vezes filhos. Eles são médiuns, isto é, têm o dom de conversar com espíritos, com os mortos do corpo físico. Eles cobram porque, para fazer o trabalho especial, eles têm que comprar coisas para dar a esses espíritos. Você vai ser atendida, eu telefonei marcando horário. Para que não fique com medo, eu entro na salinha de atendimento com você. Então você contará o que acontece. Ele dirá o que deve trazer ou pedirá o dinheiro para eles comprarem o necessário para fazer essa encomenda. Deve pagar pela consulta na entrada, para o que eles irão fazer, ele dirá quanto é. Será mesmo que dará certo? Eu estava em dúvida. Com certeza. O marido é seu, a outra é intrusa.
estará segurando o marido, o pai de seus filhos. Eu estava desesperada, de fato não queria me separar nem que Gilson ficasse com a outra, uma intrusa que, sabendo ele ser casado e com filhos, o seduzira. Animei-me. O local ficava na periferia, numa área grande, com estacionamento ao lado. Minha colega estacionou o carro, pagou por isso. Entramos num salão grande e, na porta, uma mulher perguntou: "Veio para participar ou para ser atendida?" "Ela tem consulta marcada", disse minha colega e deu meu nome. "É tanto", falou a quantia. Eu paguei e ela apontou um canto, que era para sentarmos e esperarmos. Eu olhei tudo, tinha muitos quadros nas paredes de entidades enfeitadas e vasos com flores. "Agora, neste horário, é quieto e silencioso", explicou minha colega. "Mais tarde em dias marcados, tem culto. Os frequentadores que trabalham aqui vestem roupas próprias, eles cantam, dançam, é muito bonito de ver. O chefe encarnado atende as pessoas todas as tardes, menos aos domingos. Logo será nossa vez, você fará o que farei, seja respeitosa. Não se brinca com essas pessoas." Fomos chamadas, entramos numa sala pequena onde havia umas imagens, uma mesa e, atrás dela, estava sentado um homem. Minha colega abaixou a cabeça e o cumprimentou: "Boa tarde." Eu fiz o mesmo. O homem, com um sinal com a mão, pediu para nos sentarmos. Havia, à frente da mesa dele, 4 cadeiras. Sentamo-nos. Eu olhei, esse homem estava vestido com roupas vermelhas, com muitos colares, ele era careca. Olhou-nos, seu olhar era frio, me deu arrepios. "O que acontece?" perguntou ele. "O marido dela", minha colega explicou, "arrumou uma amante, ele quer se separar dela para ficar com a intrusa. Escreva aqui os nomes dos dois e o endereço." Ele deu uma ficha. Rapidamente eu escrevi, ele pegou a ficha, leu, me olhou e afirmou: "A senhora terá seu marido de volta." "Fica portanto", ele falou a quantia. "Pague", cutucou minha colega. Eu fora preparada, minha colega tinha me dado o preço que normalmente era cobrado. Ele explicou: "Vamos começar o trabalho hoje à noite. Fique bem em sua casa e nada de brigas." "Em quanto tempo o senhor acha que eles se separarão?" perguntou minha colega. "Questão de dias. Agora podem ir." Despedimos-nos. Eu fiquei esperançosa. Em casa, agi como sempre. Uma semana se passou e nada aconteceu. No 8º dia eu comecei a ter pesadelos, acordava assustada, fiquei nervosa, inquieta, agoniada, parecia que tinha alguém ao meu lado, escutei risadas, arrepiava-me. Contei a essa colega e ela achou que deveríamos voltar ao terreiro. Paguei novamente pela consulta. Gastava todas as minhas economias. O senhor me escutou, e depois falou: "Senhora, nosso trabalho não deu certo. Escutei de um desencarnado que está sempre comigo que essa moça trabalha em outro terreiro e, infelizmente, o que fizemos voltou para você. Não posso fazer nada, não quero brigar com esse outro terreiro. O melhor que você tem a fazer é deixar seu marido para ela. Vão embora." "Mas o senhor recebeu para separá-los, não o fez ela." Minha colega tentou argumentar. "Saiam", ele falou bravo interrompendo. "O que tinha de dizer já disse." "Mas esses desencarnados a estão atormentando." "O que ela?" "Não vamos fazer nada", ele a interrompeu novamente. "Eles são do outro terreiro, não me intrometo em terreiro alheio. Se quiser", ele abaixou o tom de voz, "vão procurar ajuda no centro espírita. Agora saiam." Nós duas, rápidas e com medo, saímos. No carro,
Chorei. Márcia, me desculpe, eu pensei que estava ajudando. Realmente não se tem o que fazer ou eu penso que não. Se essa moça trabalha em outro terreiro, deve ter feito uma macumba, um feitiço, para ficar com Gilson. Continuei me sentindo mal, tendo pesadelos, com a sensação de ter alguém perto de mim, arrepiando-me, sentindo cheiros estranhos. Perto de onde morava havia um centro espírita. Fui até lá e, na porta, havia os horários de atendimento. Naquela noite havia uma palestra e passes. Cheguei antes e conversei com uma senhora. Rapidamente contei o que estava acontecendo comigo, mas não falei do terreiro. Ela me pediu para ficar após o término dos passes que eles me atenderiam. Não prestei atenção na palestra, estava confusa e inquieta. As pessoas receberam o passe e foram saindo. Ela me chamou, entrei na sala de passes e um grupo de pessoas me rodeou. A senhora me pediu. Pense nos seus pesadelos, quando você se arrepia. Fiz isso e percebi que duas pessoas que me rodeavam ficaram diferentes. A senhora ordenou. Depois conversaremos com vocês. Senti-me aliviada e fui para casa. Aquela noite dormi bem e não senti mais nada. Voltei no outro dia no centro espírita, no horário do atendimento fraterno. Queria conversar com alguém. Uma outra senhora me atendeu. Eu contei tudo e escutei seus conselhos. Marcília, não se pode forçar ninguém, principalmente prender uma pessoa junto da gente usando desses trabalhos. O amor é espontâneo, não é certo forçar outro a amar. Se essa moça fez isso, as consequências serão dela. Aconselhou-me a orar, a não ter raiva e não ir mais atrás desses trabalhos. Ali, no centro espírita, não cobravam, e me esclareceu que eles não faziam o que queria, segurar uma pessoa. Eu entendi, me senti calma e passei a ir às reuniões espíritas, escutava as palestras, recebi o passe e passei a orar mais. Estava tranquila e resolvi conversar com o meu marido. Decidimos nos separar, vender a casa e dividir o dinheiro. Tudo de casa, móveis e eletrodomésticos, ficariam comigo, e ele daria a pensão dos filhos. Sem brigas, ele saiu de casa. Procurei um apartamento, nos mudamos, vendemos a casa, e eu passei a ser assídua nas reuniões espíritas, a ler livros e me encontrei com os ensinamentos da doutrina. Como muitas vezes costuma acontecer, Gilson se separou de mim e, infelizmente, dos filhos. Ele antes não fora um pai amoroso nem tão presente, e piorou. Ele passou a vê-los pouco, parou de dar pensão quando pôde. Eu, após a separação, foquei no meu trabalho, passei a ganhar mais e procurei ser uma ótima mãe, os levei ao centro espírita, tornamo-nos nós 4 espíritas. Eles estudaram, foram trabalhar, são ótimos filhos. Pensava sempre no que fizer e na reação que tive. Dar desculpas de que não sabia não justifica. Lia muito o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e até hoje gosto muito do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Meditava, quando encarnada, sobre a primeira seção, Preces Gerais, Oração Dominical, item 2, Venha a nós o vosso reino, e lhe destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade de seus atos. Depois sobre o 4, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinge, verifiquemos se não poderíamos ter evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu inteligência para sairmos do atoleiro, e que de nós depende aplicá-la bem. De fato, cabia-me tentar conservar meu casamento, mas não fazer o que fiz. Poderia ter dado certo, o trabalho indevido tê-los separado, mas seria por quanto tempo? O amor acabara, ou, como ele dissera,
ele nunca me amara. Nenhuma união é durável se o amor entre os dois não existir. Se tivesse dado certo, eu fizera algo indevido, errado. Fiz, não deu certo, e o que paguei, mandei fazer, veio de imediato para mim. De qualquer forma, se não fosse de imediato, voltaria tempos depois, mas viria, é a reação. Isso ocorre com todos os nossos atos, bons ou não, retornam à origem. Desencarnei quase que de repente. Senti um mal-estar forte. Fui para o pronto atendimento, lá constataram que estava infartando. Fui levada para o hospital, para a unidade de terapia intensiva, UTI, e 2 dias depois desencarnei. Meus filhos sentiram, mas, adultos e espíritas, lidaram bem com essa separação física. Minha filha e o filho continuaram morando no apartamento, que era alugado. O outro filho foi trabalhar em outra cidade. Visitava-os e os visito quando é permitido. Eles ficaram bem, casaram-se, têm filhos e não veio o pai. Em Canadá, participava de trabalhos de assistência social no centro espírita que frequentava e também ia com outros companheiros espíritas que, todos os domingos pela manhã, ajudavam moradores de rua. Não quis mais me envolver amorosamente com ninguém. Meus filhos me bastavam. Tornei-me uma pessoa tranquila, prestativa e assídua no centro espírita. Quando me senti mal, vi e entendi ir para o hospital, estar no UTI, e ouvi falar que faleci. Fique tranquila. Durma. Escutei e obedeci. Acordei no plano espiritual no leito confortável, me sentindo muito bem e, ao olhar o quarto, no leito, concluí que desencarnara. Recebi visitas e a principal foi a do mentor do centro espírita que frequentara. Isso me tranquilizou. Sabia que deveria ser grata pelo socorro, ser obediente, aceitar o que estava sendo oferecido e, logo que possível, ser útil. Quis isso. Meus filhos me incentivaram e escutei deles. Fique bem, mamãe. Amamos você e queremos que fique bem. Não se preocupe conosco. O que importa agora para nós é que fique bem. Nada de querer voltar, por favor, fique aí. Foi o que fiz, tentei, esforcei-me para ficar bem e estou. Amo morar no plano espiritual e a colônia onde estou. Porque me tornei espírita. Foi depois de fazer um trabalho indevido para separar meu marido de sua amante. O trabalho se voltou contra mim, me fez sofrer, ficar aflita e com muito medo. Então fui procurar ajuda num centro espírita e me encontrei na religião dos espíritos, nos ensinos de Kardec, que relembram os ensinamentos de Jesus. Marcília, a Márcia. Perguntas de Antônio Carlos. Marcília, Márcia. Você pensa que sua desencarnação foi assim tranquila pelo entendimento que teve no Espiritismo? Com certeza, foi, sim. Havia lido livros e, pelo que vi e ouvi no centro espírita, tinha ideia de como seria a desencarnação, o que encontraria e como deveria me comportar. Fiz também por merecer o socorro. Sempre fui uma boa pessoa, aquela que estava sempre fazendo favores. Depois, espírita, fiz caridades e, o mais importante, doei do meu tempo, um pouco de mim. Você sabe do seu ex-marido? Sim. Em Canadá, depois que nos separamos, eu o vi poucas vezes. De fato, ele, ao se separar de mim, o fez também dos filhos. Ausentou-se da vida deles. Eu tentei suprir essa ausência e eles não sentiram. Se o fizeram, não reclamaram. Depois, de fato, eles não se importaram. Ele dava a pensão que lhe era obrigatória e não dava mais nada a eles, nem parabéns pelos aniversários. Numa visita que fiz aos meus filhos, fui vê-lo. Entrei na casa dele, a energia era ruim, estavam lá 2 desencarnados maus. Eles não me viram, a energia deles era ruim, eu não me mostrei a eles, vibramos diferente. O casal estava na casa, pelo que percebi,
Era ele que fazia todo o serviço da casa. Estava aposentado, mas tinha um outro trabalho de 4 horas diárias. Ele se tornou uma pessoa triste. Estava infeliz. Ela não aparentava se sentir bem, embora a idade lhe tivesse deixado os sinais. Estava muito arrumada. Pensava no encontro que tivera. Ela o traía. Tinha 2 amantes. Estava ali há 8 minutos quando o filho deles entrou. Arrepiei-me ao ver o garoto, uma adolescente de 17 anos, que poderia ser bonito se não fosse pelo seu olhar arrogante e desafiador. Chegou, não disse nada e logo começou uma discussão entre ele e a mãe, e com xingamentos. Meu ex-marido olhava com tristeza a cena e, talvez por eu estar ali, lembrou-se de mim, dos nossos 3 filhos, os comparou com aquele e deu um longo e triste suspiro. Saiu da cozinha e resmungou, nossas escolhas. Que escolha errada que fiz. O que será de mim? Ore, tentei fazê-lo orar. Nisso ocorreu uma gritaria, então o mocinho foi até o pai e gritou para ele, corno. Reage e bata nela. Ela foi atrás gritando também, os 2 desencanados riam, eu saí e não voltei mais. Pensei, escolhas. Como é triste escolher errado. No futuro, o que você planeja fazer? Marcília pensou um pouquinho e respondeu: penso em ficar desencanada por muito tempo, continuar trabalhando e aprendendo. Você se arrependeu de ter ido naquele lugar na tentativa de segurar o marido? Sim e não, respondeu nossa convidada. Sim, porque não se deve fazer algo assim. Interferir no livre-arbítrio do outro não é certo, embora ela tenha feito um trabalho parecido para ficar com ele. E não, porque o mal feito indevido se virou contra mim, procurei ajuda e me encontrei no Espiritismo. Agradecemos muito ter nos contado sua história de vida. De nada. Adeus. Explicação de Antônio Carlos. A mediunidade é herdada geneticamente. É do corpo físico. Quando um espírito se prepara para ser médium, ele vem predisposto. É como herdar os olhos azuis, o nariz grande, cabelo preto, etc. Se ele planejou, a mediunidade fará ele procurar ajuda, porque sentirá a necessidade de entender esse fenômeno. Mas, se ele herdar e não se comprometeu no plano espiritual, vive bem com ela sem trabalhar ou entender. Um desencanado morador do umbral também pode optar ser médium ostensivo, para que, encanado, use a mediunidade com a intenção de ganhar dinheiro, ter poder, fazer com que tenham medo dele. Alguns desencanados no plano espiritual planejam fazer o bem com a mediunidade, porém, com as facilidades apresentadas por esse trabalho mediúnico, que pode ser rentável, se perdem. Assim, existem, infelizmente, muitos locais que fazem o que lhes é pago, fazem o bem para uns que pode resultar do mal para outros, justificam que castigam os que merecem, etc. Com os encarnados, estão muitos desencanados que gostam de estar junto, compartilhando dessas façanhas, e, para fazê-las, exigem encomendas. Eles recebem coisas de que gostam, garrafas de bebidas, alimentos, etc. Os encanados colocam essas encomendas em determinados locais, então os desencanados sugam as energias desses alimentos e se sentem alimentados, muitas vezes ficam bêbados. Também eles sugam os encanados que comem e bebem. É deprimente vê-los. Por isso eles, os desencanados, fazem o que os encarnados pedem. Separar casais, eles dizem ser fácil. Encarnados se desentendem facilmente. Juntar outros casais, principalmente se os 2 vibram igual, também não é difícil. Porém isso é algo que não é natural, não tem duração porque não existe amor. Mas lembre que, em pessoas boas, que fazem caridade, que oram, têm alguma religião, é difícil pegar algo assim. O homem naquele local que atendeu Marcília era com certeza o dirigente. Ele tentou fazer o que lhe fora pago, porém a pessoa que receberia, a amante do ex-marido, pertencia a outro terreiro,
Ele não quis brigar com essas outras pessoas e tratou de desfazer. Também acontece de o que recebeu procurar outro lugar para desfazer e, para não ter desentendimento, não é feito o trabalho. Tenho conhecimento de casos em que aquele que recebe procura o mesmo lugar para desfazer. E normalmente não há honestidade, é faz e desfaz, recebendo de ambos. Porém os desencanados que trabalham com essa mulher quiseram dar uma lição em Marsília, passaram a assustá-la e se divertiram. O dirigente que recebeu e não fez lhe deu uma saída. Ele não podia com eles, não queria brigar com outro local como o dele, mas ela poderia procurar um espiritismo que eles a ajudariam, e, se isso ocorresse, o grupo de que se dizia amigo, mas era rival, se enfraqueceria. Isso era bom para ele. Pessoas assim não confiam em ninguém e não são confiáveis. Esse local ao qual Marsília, foi, que sua colega chamou de terreiro de macumba, certamente tinha nome, todos têm. Infelizmente muitos locais assim usam nomes indevidos, como Centro Espírita, Umbanda etc. Esclareço que nem os espíritas nem os umbandistas fazem esse tipo de trabalho que resulta em mal para alguém. São locais que fazem realmente o bem. De fato, quando vai alguém aos centros espíritas, como ocorreu com Marsília, os trabalhadores tentam orientar esses desencanados e realmente ajudam o pedinte, aquele que foi em busca de ajuda. O fato é que os desencanados que se agrupam nesses trabalhos não gostam dos espíritas nem do espiritismo. Temos o livre-arbítrio para fazermos o que queremos, inclusive com a mediunidade, porque com ela se pode fazer o bem e o mal, porém são atos que têm retorno. Bem-aventurados os médiuns que fazem o bem com a mediunidade, porque, quando se faz o bem para o outro, primeiro se o faz para si. Capítulo 4. O pai desencanado. Morávamos numa cidade de porte médio pequeno, a denomino assim porque não era pequena nem grande, mas era menor que a média. Local pitoresco e agradável. Fui filho único, morávamos num bairro bom, numa casa com um terreno enorme, e meus pais fizeram uma horta e vendiam verduras. Meu pai trabalhava na estação ferroviária e, no período em que não estava na estação, cuidava da horta, minha mãe vendia as verduras, as pessoas iam lá comprar. Eu ajudava pouco, fazia alguns trabalhos na casa. Meu pai queria que eu estudasse, e estava sempre falando isso, que eu iria estudar, cursar uma universidade. Eu estudava numa escola particular e também em outra de idiomas. Para mim tudo estava bem, eu estudava, era muito bom aluno e meu pai se orgulhava disso. Nunca vi meus pais discutirem, os dois combinavam muito, e papai fazia tudo para agradar mamãe. Estava com 16 anos quando ocorreu uma tragédia para nós. Na estação ferroviária, onde meu pai trabalhava, houve uma tentativa de assalto. 3 ladrões iam assaltar o trem, pois em um dos vagões estava uma remessa de dinheiro, mas nele também estavam 2 seguranças. Um dos ladrões pegou um dos seguranças pelo pescoço e ameaçou matá-lo se o outro não abrisse a porta do vagão. Meu pai veio por trás e deu um golpe nas costas do ladrão que rendia o segurança. Deu certo, e ele soltou o homem, que correu e entrou no vagão. O outro ladrão deu uma coronhada na cabeça de meu pai, que caiu e bateu com a cabeça no chão, foi ferido em 2 lugares. Nisso chegou a polícia, houve troca de tiros, 2 ladrões foram presos e o outro fugiu. Socorreram meu pai, mas infelizmente ele faleceu, desencarnou. Nossa vida se modificou. Sofremos muito. A ferroviária facilitou tudo, mamãe recebeu uma boa indenização e passou a receber a pensão. Ela não conseguia mais cuidar da horta sozinha, então arrumou um senhor, um homem, para fazer o trabalho pesado e continuou a vender verduras. Continuei a estudar, estava no 2º ano de técnico de contabilidade. Mamãe quis que eu continuasse estudando. Não posso dizer que minha vida mudou muito,
A rotina continuou, somente senti a falta de papai. Um ano se passou, eu estava no último ano e ia me formar. Não queria continuar estudando, penso que nunca quis, era meu pai que queria, eu não sabia o que fazer e, se estudasse, o que escolher. Depois, para cursar uma universidade, teria de morar fora, ficaria muito caro. Minha formatura foi triste sem meu pai. Resolvi fazer os cursos e sair da escola de idiomas. Foi então que houve uma mudança. Minha mãe estava com 38 anos, era bonita e começou a sair de casa, passear, ir a bailes, festas e arrumou um namorado. Esse homem, namorado de minha mãe, tinha 45 anos, era separado e tinha 2 filhos adultos. Eu não gostei dele nem de que mamãe namorasse, mas tudo bem, porém, de repente, comecei a sonhar, a ter pesadelos. Nesses sonhos via meu pai bravo, ele não queria que minha mãe, sua mulher, como ele falava, namorasse, e queria que eu impedisse. Quando sonhava, acordava apavorado, suando e não dormia mais, ficava com medo. Depois, além dos sonhos, acordado, sentia alguém perto de mim, arrepiava-me e ficava nervoso. Resolvi falar com minha mãe e pedir para ela não namorar, que não deveria esquecer o papai. Fernando, ela tentou me explicar, seu pai e eu combinávamos muito, eu sofri quando ele faleceu, mas a vida continua, sou jovem, quero ter uma companhia, meu namorado é uma boa pessoa, mereço recomeçar minha vida. Escutei calado, queria concordar, pelo menos naquele momento eu fiz, mas logo estava nervoso e não queria minha mãe com outro. Passei a ser um problema. Alimentava-me pouco, emagreci, não prestava atenção no curso, não estudava, não dormia bem e ficava muito calado. Continuei a ter os sonhos em que meu pai pedia para separar minha mãe daquele homem. Meus avós interferiram, me pediram para parar de agir como menino mimado e falaram que minha mãe tinha o direito de ter outra pessoa, que ela era muito nova para ficar sozinha. Escutei calado. Parte de mim entendia, mas logo ficava nervoso e não queria. Num sábado, esse homem foi buscar mamãe para sair. Eu esperei, avancei nele com socos e pontapés, mas ele somente se defendeu e foi embora. Mamãe não falou nada, somente chorou. Fiquei contente e ao mesmo tempo aborrecido, não queria ter feito aquilo. Estava muito estranho. Na segunda-feira, mamãe me levou ao médico e ele não encontrou nada de grave, mas estava anêmico, receitou muitos remédios. Mamãe resolveu não ceder à minha chantagem e trazer o namorado para dormir em nossa casa. Suicídio. Suicídio, escutei. Vou me suicidar, disse para minha mãe. Mas não se suicide, somente ameaça, escutei. Meu filho, não fale assim, pediu mamãe. É isso aí, apavore, a voz insistiu. Mas à noite ela se arrumou e saiu com aquele homem. Tive um pesadelo naquela noite. Vi meu pai, quis correr, ele me segurou. Mate-o. Meu pai ordenou. Se matá-lo, irei preso, argumentei. Pense num modo de matá-lo e escapar. Irei ajudá-lo. Mamãe logo arrumará outro, disse. Então mate sua mãe. Papai ficou mais calmo com a solução que encontrou. É isso, mate sua mãe, assim ficaremos juntos vagando por aí. Mate sua mãe. Eu ordeno. Moleque imprestável. Não faz nada. Não consegue nem impedir o namoro dela. Não me obedece. Não serve para nada. Seja útil pelo menos uma vez na sua vida. Obedeça-me. Não. Não, acordei gritando. Mamãe entrou no meu quarto. Eu a olhei e pedi. Ajude-me. Ela voltou para seu quarto, o namorado estava lá.
Eu, com medo, sentei na cama e não quis dormir mais. Comia pouco, dormia muito mal, estava magro e pálido, afastei-me dos amigos e eles me achavam estranho, doido. E, desde essa noite, pensava muito em como matar minha mãe, mas, ao pensar, eu chorava, me entristecia e não sabia o que fazer. Minha mãe com certeza não sabia o que fazer comigo, pediu ajuda à mãe dela, minha avó me levou para morar com ela. Na casa de vovó me senti um pouco melhor. Vovó me enganou, disse que íamos tomar sorvete e me levou a um centro espírita. Vovó ia de vez em quando a esse centro espírita. Nós, papai, mamãe e eu, falávamos ter uma religião, mas não éramos assíduos nem costumávamos orar. Entramos num salão e um grupo nos esperava. Vovó entrou comigo numa salinha e sentou-se ao meu lado. Um grupo de pessoas nos rodeou. Vovó segurou minha mão e pediu: "Vamos orar, Fernando. Ore para Jesus ajudá-lo." Eu orei de forma confusa, comecei com a Ave Maria e fui mudando para o Pai Nosso. Resolvi somente rogar. "Jesus, me ajude", exclamei alto. Ele, Jesus, vai auxiliá-lo, disse um senhor e sorriu para mim. O grupo, 5 pessoas, se aproximou com as mãos estendidas sobre mim. Senti meu pai e ele está virado. Ele quis me fazer levantar e xingar, mas a sensação passou rápido. Senti que ele foi afastado, obrigado a sair de perto de mim. Um senhor começou a falar e eu vi ser meu pai que falava, e o senhor repetia. Ele ameaçou me dar uma surra e também bater em minha avó. Xingou-me, repetiu que eu era imprestável, um moleque que não servia para nada, que eu era um mau filho, etc. O senhor que nos atendeu precisou ser enérgico com ele, amarrá-lo e impedi-lo de continuar ofendendo. "Por que isso?" indagou o doutrinador. "Sabe que morreu, desencanou, seu corpo está apodrecendo no cemitério, sua vida mudou e deve aceitar. Por que está fazendo isso com o menino? Pare com isso. Ele tem que matar." Impedir. Através do médium, ele tentou xingar, mas o médium não repetiu. "Você o ama? Ama seu filho?" o doutrinador perguntou. "Até que amo. Queria que ele fosse diferente. Que tomasse uma atitude. Que fosse homem. Que agisse como homem. Fazendo-se suicidar? Não sabe que suicidas sofrem muito. Quer isso para ele. Matar? Quer que ele se torne um assassino? Passar anos numa prisão? Isso é amor? Ora, tudo tem seu preço. Chega. Você irá ficar amarrado e o levaremos para um local de onde não poderá sair. Lá, um espírito irá conversar com você. Espero que entenda e aceite estar desencanado." Papai ia ficar bravo, mas foi retirado e levado embora. Eles me deram passe, eu fiquei me sentindo mole, vovó pegou na minha mão, agradeceu e saímos. Na casa dela eu me alimentei, deitei e dormi por 9 horas seguidas. Acordei me sentindo bem, vovó organizou minha vida e decidiu que eu deveria ficar morando com ela. Minha mãe achou melhor, e o namorado foi definitivamente morar com ela. Mamãe recebia pelo que vendia da horta, pagava o empregado, mas tinha lucro, e também recebia a pensão pela morte de meu pai. Ela não queria me dar nada, vovó obrigou a pagar meu curso e a me dar dinheiro para minhas despesas pessoais. Vovó foi muito carinhosa comigo. Nós dois, vovó e eu, passamos a ir 2 vezes por semana ao centro espírita para assistirmos palestras e recebermos o passe. Fui voltando ao normal, os amigos se reaproximaram. Convidado no centro espírita para ir às reuniões da mocidade espírita, fui, gostei e fiz novos amigos.
Acabei o curso e foi um senhor espírita que me arrumou o emprego. Mamãe não me deu mais nada, havia muito pouco. Não fui mais à casa em que morara para não ver o companheiro dela, que também não queria me ver. O fato é que minha mãe não ligou mais para mim. Estava bem com vovó, com meu ordenado, além de fazer minhas despesas, ajudava na casa. Fiquei bem.